Oi, 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 muito bom dia. Seja bem-vindo a mais um podcast da Faculdade Paulo Picanso. Aqui, temas relevantes da odontologia são tratados por nossos professores e estudantes do nono semestre. E hoje, Eduarda, o que foi que tu aprontou? Que tema foi esse que a equipe de vocês estão trazendo? E se você gosta de assuntos da odontologia, já vai deixando o teu like e compartilha esse link para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. E hoje nós estamos aqui. Professor Diego, seja muito bem-vindo. Obrigado, bom dia. Agradeço aí a lembrança do nome, Eduarda. E professor Diego já é figurinha carimbada no Já nosso tem podcast. frequência. Terceira vez já, É a professor? terceira vez já, professor. É a terceira vez. Já é cliente da casa aqui, já pode pedir um hat-trick, já pode Né? pedir música. Estou no final. Na próxima vez eu já venho com a playlist já montada. Pronto. É isso aí. O tema de hoje, você fala sobre fake news. É fake news mesmo, Eduarda? Então, o tema é muito importante, porque está super em alta essa questão do siso, se é realmente importante, se a pessoa tem indicação do siso. E é muito importante a gente esclarecer essas dúvidas, para que todos fiquem conscientes mesmo. É isso aí, você não perde por esperar. Então já vai deixando o teu like e compartilha esse link para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Quer aprender? Vem para a FACPP. Então vamos para o nosso momento quebra-gelo. Diretor, fundo musical para o quebra-gelo. Arrebentou o diretor novo aqui. Vamos para o nosso quebra-gelo. Eduarda, conta pra gente como foi esse lance de ser dentista. Tu estava andando, tropeçou e caiu aqui na calçada da faculdade, foi? Foi quase isso, brincadeira. Então, eu sempre quis ser da área da saúde. E aí, eu comecei em 2019, eu fiz um semestre de fisioterapia. Mas eu não me identifiquei com a área porque eu queria procedimentos mais invasivos, uma coisa mais centro cirúrgico. E aí eu tranquei, e aí eu fiz novamente o Enem em 2020, e aí eu fiquei meio na dúvida do que eu ia fazer, fiquei incerta, e aí houve a oportunidade de eu passar no FIES para odonto, e aí eu não sabia nada de odonto. E aí eu comecei, e aí depois que eu entrei na odonto foi que eu vim me identificar mais com a área mesmo. Eu entrei meio que, vamos ver no que vai dar. E aí eu me apaixonei completamente, depois que eu já tinha entrado. Essa tua história, Eduarda, lembra muito a minha. Eu não tenho nenhum dentista na família, eu sou o primeiro dentista na minha família e não tinha em mente, assim, certa a ideia de fazer odontologia. Foi quando eu fui para um consultório odontológico lá no Juazeiro do Norte, acompanhando a minha mãe, e eu gostei. Gostei do ambiente, gostei do colega que estava atendendo a minha mãe, doutor Inácio, e foi ele que me inspirou. A conduta simples, simpática, aquilo me chamou a atenção. E foi esse contato que fez com que, tá aí, gostei da ideia, vou ser dentista. Professor Diego, como é que a odontologia surgiu para o senhor? No meu caso, a odontologia surgiu como uma influência de alguns amigos, conhecidos, e até de colegas hoje colegas, né, que me atendiam enquanto criança. Eu fui atendido por um colega, que hoje é colega, né, que é cirurgião, e aí via muita questão da conduta, e é interessante como me interessei muito pela odontologia através da postura do profissional, e não exatamente da odontologia propriamente dita. Do mesmo jeito que eu toco aqui. Foi a conduta do profissional, foi a maneira como fomos tratados que fez com que a gente se apaixonasse. Sim. Foi o primeiro toque, foi ali, e aí uma história muito parecida com a minha. Então, Eduarda, se eu te colocasse na cápsula do tempo e nós voltássemos para o primeiro momento em que você cruzou as catracas da faculdade, faria algo diferente? Momento dramático. É. Eu acho que sim, eu voltaria no tempo, porque logo quando eu entrei na odonto, eu não tinha experiência, né, como atender um paciente, como olhar para um paciente, como não ver ele apenas como, é uma parte da minha nota, eu vou atender aqui para ser a minha nota, mas olhar para aquela pessoa. Uau. E ver que ele tem uma história, que ele chegou naquela situação
sem julgar como que ele chegou naquela situação, como que deixou chegar naquele estado a saúde bucal dele. Mas olhar com outros olhos, entender que até a questão psicológica dele influencia na saúde bucal dele. E é muito importante a gente tratar bem as pessoas, para que elas sejam também influenciadas. E quem sabe um paciente não foi também, não será um acadêmico em odonto. E eu acho que eu mudaria um pouco essa questão. Com a experiência que eu tenho hoje, né, eu mudaria essa questão do meu olhar para o paciente no comecinho. Eu acho que é importante. Assim como nós fomos influenciados, vocês e nós também estamos influenciando futuros colegas, não é verdade? E conta um pouquinho para a gente aqui sobre essa tua percepção e a tua realidade hoje como extramuros. O podcast faz parte das atividades do 9º semestre dos nossos estudantes, em que eles têm a experiência de saírem dos muros da faculdade, estarem agora em um estágio em postos de saúde, tanto do 9º como também do 10º semestre. E isso é importante porque viabiliza para o aluno um conhecimento e uma vivência e experiência fora da faculdade, com todos os seus desafios, lados negativos, como também os seus lados positivos de aprendizado. De alguma forma, essa tua experiência no posto de saúde contribuiu para você desenvolver esse olhar com o paciente? Eu ainda não cheguei aí para o posto de saúde. Eu sou do grupo 3. As minhas idas só começam a partir de Começam quando? maio. Finalzinho de maio. Finalzinho de maio, é. Mas, com certeza, essa experiência vai agregar muito. Eu tenho uma experiência fora da faculdade pelas ligas, né? O professor sabe que eu faço parte de uma liga que ela é externa, ela não é de dentro da faculdade, que é uma questão mais hospitalar. Mas essa questão hospitalar também influencia muito na forma como você olha o paciente aqui dentro, sabe? São casos mais críticos, né? Questões um pouco mais avançadas que a gente não vê aqui. Mas a gente olhar para o paciente de outra forma, em outro âmbito, também influencia na forma como a gente vê ele aqui. Porque aqui, de certa forma, ele chega no estágio mais inicial. E é importante a gente ver que, vamos supor, um paciente que chegou aqui, ele chega a primeira vez que ele vem aqui, mas se ele não cuidar, ele vai chegar a uma questão de ele chegar no âmbito hospitalar. Então, influencia, sim, a forma como você vê ele depois, que é como eu vejo ele no hospital, e como eu vejo ele aqui dentro, no comecinho, que é quando ele aparece as primeiras dores e quando ele chega aqui buscando atendimento. Uau, muito bom. Professor Diego, Eduarda falou aqui sobre a questão das ligas e pode ser que o nosso público esteja curioso em saber o que são as ligas, como é que... Fala um pouquinho das ligas que o senhor conduz. Sim, importante. A faculdade ela dispõe de momentos, de vivências que vão além dos muros da faculdade, né? Além do espaço físico da faculdade. O aluno, geralmente de 8º, 9º e 10º semestre, alguns semestres até um pouco menos, eles têm a oportunidade de exercer a odontologia a partir de determinadas áreas, seja no interior da faculdade ou afora. A Eduarda tem a oportunidade de participar de uma liga que é não vinculada diretamente à instituição. É uma liga que oferece vagas para outras instituições. Então, alunos das mais variadas instituições têm a oportunidade de realizar uma seleção e são selecionados. E a Eduarda foi uma das alunas da faculdade que faz parte dessa liga. E é um processo seletivo rigoroso. Sim, ela concorre com alunos de outras faculdades. De outras instituições. A liga ela é uma atividade de extensão, né, da faculdade. Não é todo aluno que participa de uma liga, porque o processo seletivo é bastante rigoroso e o resultado disso é muito bom, porque agrega muito, tanto no currículo, como também na experiência. Formação do aluno. E as próprias ligas da faculdade também têm um quê, algo interessante na formação dos alunos. A gente vê que aqueles que têm a oportunidade de compor uma liga, realmente são alunos que têm um diferencial na formação. E, assim, é muito importante voltar a olhar um pouco para a extensão dentro da formação acadêmica. Quando você pergunta sobre essa voltar no tempo, quem sabe olhar melhor para a extensão poderia ser uma sugestão que eu daria para todos. Eu gostei, professor, da sua colocação. Às vezes, o estudante ele está tão focado na questão técnica do conhecimento da prática clínica que ele não dá o devido valor às atividades de extensão. A liga é uma delas. Sim. E eu creio até que as ligas elas surgiram na ideia de potencializar
exatamente essa visão da extensão, porque ela é uma atividade de extensão e, ao mesmo tempo, em que ela leva o estudante a ir mais fundo na área técnica da liga que ele está participando. Seja a liga de ortodontia, liga de prótese, liga de cirurgia, aquele aluno tem a oportunidade de ir mais fundo e aprender mais. Não é verdade? Eu acho que também não só a liga tem essa vivência, mas também a própria monitoria é muito importante, porque a gente aprende muito também na prática ali, ajudando os outros alunos. Também agrega muito. Conta pra gente como é que foi a tua experiência. Na faculdade eu fui monitor de dentística laboratorial, dentística 1, prótese, e prótese fixa, né? Você é monitora de quem? De quem? De quem será? De quem será? Vamos deixar aí a pergunta no ar. Quem será, hein? De quem será? Som de suspense, diretor. Quem será o professor da Eduarda? Quem será? Que ela vai responder. É um certo professor de cirurgia bucomaxilo aí. Super admirável. Um profissional exemplar. E como é que está sendo a tua experiência de monitoria? Eu tô amando. Tem sido, assim, maravilhoso mesmo. É muito importante porque a gente revê certas coisas, sabe? Às vezes a gente acha que a gente sabe muito, que a gente estudou muito, mas ali tem coisinhas ali no dia a dia que a gente vê. Um aluno até no semestre mais abaixo do que a gente vê a pessoa fazendo e, nossa, eu poderia tentar dessa forma. Aquela pessoa também tá me ensinando, entendeu? Então é muito importante. Eu gosto. Eu amo. Por mim, tava ali toda quinta-feira. Olha aí, parabéns. Obrigada. Próxima pergunta do nosso podcast é: e agora, José? Né? E agora, Eduardo, o que é que vai ser de ti, criatura, quando tu se formar? Falta pouco, hein? Falta pouquinho. Falta pouco, é a realização de um sonho pessoal e eu creio também de uma família. Sim. Todas as pessoas que apostam e acreditam nessa realização do seu sonho, do nosso sonho. A gente não caminha só, a gente caminha junto, né? Quer ir mais rápido? Vá sozinho. Quer ir mais longe? Vá muito bem acompanhado. Selecione bem as pessoas que estarão do seu lado. Quais são teus planos futuros, Eduarda? Residência. Eu não tenho outra dúvida de que não seja a residência. A partir, eu acho que do meu 5º semestre, nas minhas primeiras cirurgias na bucodentária, eu tive a certeza de que era isso que eu queria. Eu gosto muito também da PNE, da odonto hospitalar, mas eu acho que ainda não chegou no mesmo patamar ali para concorrer uma com a outra. Eu acho que sem dúvidas, a residência de cirurgia. Residência. Então, fica atenta para os nossos próximos podcasts, que no dia 4 de junho teremos aqui um podcast voltado para você que tem interesse, que quer trilhar esse caminho da residência. Agende aí já para você aí, dia 4 de junho, o tema é importantíssimo. Então, fique atento que a gente vai chegar lá. O Caminhos para Residência e com o professor da casa aqui, né, que vai estar falando os segredos para chegar numa residência, né? E planos futuros, professor Diego? Planos futuros eu tenho agora, é difícil fechar um ciclo, já estou no final já do doutorado, e aí a curto prazo, eu diria curtíssimo prazo, seria finalizar esse doutorado e aí depois parar para planejar os próximos passos. Do ponto de vista profissional, os próximos passos. Já quanto tempo que falta? Seria para junho. Já está pré-defesa, já aconteceu, agora seria só a cerimônia da defesa. Né? Está perto, já qualificou. Qualificou, já está pré-defesa. Então pronto. Agora é partir para o abraço. Passo, né? O último passo, que é tão importante quanto os primeiros. Exato, tão importante quanto os primeiros. Eu desejo todo o sucesso do mundo. Obrigado. E a nossa última pergunta do podcast é nada a ver aí. Professor Diego, o senhor participou da pergunta nada a ver nos podcasts anteriores? Essa daí é nova, eu não vim preparado para essa pergunta. É nova, então vamos lá. Pergunta nada a ver aí. Então vamos lá, nossa pergunta nada a ver. O que é que você gosta de fazer hoje? Ou planos futuros que você tem que não tem nada a ver com a odontologia? Deixa eu dar um exemplo aqui. Dr. Paulo participou conosco no podcast, né? E o nada a ver dele é mergulho. Ele gosta de mergulhar, falou das experiências, das aventuras em Recife, no curso que ele fez, tirou foto e falou, e foi um barato, foi uma curtição, foi muito bom ouvir o nada a ver. O meu nada a ver, cozinha.
Adoro pães, panificação, estou estudando isso e em breve vou para as terras da Além-Mar aprender com os portugueses a arte da panificação. Das empadas. Maravilha. Das empadinhas, Das né? empadinhas. Meus alunos, estudantes participam, né? Eu sempre trago metáforas exatamente sobre a panificação e bolo. Eles ficam com ódio, porque eu só falo isso no final da aula, é no momento que eles estão com fome, e ainda provoco ainda mais a fome dos estudantes. Eduarda, nada a ver. Então, eu gosto muito de fazer várias coisas, mas como eu me dedico muito à faculdade, eu não tenho muito tempo aí pra estar inventando muita coisa pra fazer. Mas eu acho que daqui a uns 5 anos, né, eu acho que eu vou estar sendo assessora de marketing do meu filho. Eu tenho um filho de 7 anos, ele ama fazer vídeo pro YouTube. Ele é um Olha aí. YouTuber. E aí eu vou estar Qual lá é o nome gravando. dele? Bernardo. Dá um oi pro Bernardo. Oi, Bê. Eu vou estar lá gravando os vídeos dele, os seus vlogs de viagem, pra ele estar postando no seu canal no YouTube. E YouTube hoje se tornou uma profissão. Já Né? É uma profissão. Canal de informação. Vai virar YouTuber. É virar YouTube. Pronto. Professor Diego, fala um pouquinho para nós aqui. Nada a ver. Quando você me pergunta, me vem em mente algumas informações na minha cabeça, assim, o que me vem mais nada a ver, atual, recentemente eu comecei a academia. Olha aí. Começou a frequentar. Isso me soa nada a ver, bem nada a ver, na verdade, infelizmente. Eu vejo o quanto é difícil aderir a essa... Eu vejo tantas pessoas muito empolgadas para a atividade diária Tá do certo. exercício físico, né? Como para mim ainda é uma resistência para poder iniciar. Assim, para estabelecer como uma rotina diária. E eu estava conversando com os meus amigos, tem um amigo da área, no plantão, que sempre me incentivam, né? Tem que ir, é importante. E aí a gente sabe realmente dos benefícios que traz a atividade física. Mas o quanto é complicado você sair desse movimento de, vamos dizer assim, de acomodação física para poder iniciar. Isso é bem desafiante para mim. E até falando, mandei mensagem antes de ontem, que fui no domingo. Fui para atividade física depois do plantão, aí falei, poxa, a culpa é sua, falando para um amigo. Eu saio daqui com raiva quando termina, porque eu digo, olha, vamos fazendo força aqui, cansando, e vou para casa chateado depois que eu. É importante. Mas ele tá bem encaminhado. Outro dia ele chegou com aquela garrafinha de plástico na monitoria. A professora, cadê a sua outra garrafa? Aí ele, não, eu separei somente pra ir pra academia, somente pra exercícios físicos, eu separei minha outra garrafa. Aí tem o pré-treino, tem o pós-treino. Está sendo acompanhado por alguém? Ainda não, eu estou naquela fase ainda de poder me familiarizar com o ambiente físico. Está lutando. A esteira, aquela coisa bem inicial ainda. Tem um mês que eu comecei e aí ainda estou nesse momento ainda de quebra eu já fiz antes. É uma briga toda vez que vai para a academia. É uma briga comigo mesmo, um conflito interno para poder ter que ir, é importante, tem os exercícios e tudo. Mas está sendo interessante, revisitar um local que para mim, e agora cada vez mais, a gente chega no momento da vida em que se cobra um pouco mais da necessidade de ter hábitos que são saudáveis. Né? A gente já entrou naquela fase da sarcopenia. Começando a prevenir. A gente já começa a perder massa muscular, então a gente tem que compensar isso de alguma forma. Uma né? atividade, né? Aí já está pensando, estou agindo dessa forma, de maneira preventiva. Mas aí começa a identificar algum ponto de um prazer momentâneo ali, né, da atividade. Um prazerzinho momentâneo. Tem uma moedinha de troca. Meio a raiva. Tem uma moedinha. Já vejo que no outro dia já começa a ter um pouco mais de estímulo para poder ir de novo. É 99% de raiva e 1%. 1% de prazer. Tanto que para mim é bem nada a ver. Bem nada a ver. Parece muito, muito artificial, aquele movimento constante, muitas pessoas. Aí, enfim, é um exercício de mudar. De disciplina. Disciplina. E aí eu acompanho algumas celebridades e o que é que eles sempre falam sobre isso? Nem sempre você está motivado a ir. Nem sempre você está afim de ir. Nem sempre você está querendo ir. Nem sempre você está com tanto tempo para ir. Mas a disciplina, o objetivo, te impulsiona a ir. E é exatamente essa disciplina que vai gerar com que você tenha os resultados.
E esses resultados é que vão te impulsionar a continuar o objetivo. É que nem na nossa rotina de estudante. Nem sempre a gente está afim de estudar. Sim. Nem sempre a gente está com aquela motivação de estudar ou de vir para a aula. Mas a gente vem. Por quê? Porque é a disciplina e é o objetivo. É constância, né? É a constância. A constância, Eduarda, é que vai gerar o resultado. Sim. É a constância nos seus estudos. Tu chega aqui 7 horas da manhã, né? E sai às 10. É a constância sua na biblioteca que vai fazer você alcançar seus resultados. É a nossa constância na academia, na calistenia. Eu faço calistenia, professor. Sim. É a nossa constância que vai fazer com que a gente alcance os nossos resultados. Eu não ia pra academia hoje não, mas depois dessa... Esse papo. Depois dessa, né? eu vou. É importante. Depois dessa frase motivacional, eu vou. Quando sair daqui, eu vou. Então, pronto, vamos lá. Agora vamos para o nosso tema do podcast. Diretor, vamos para o tema. Terceiros molares e fake news. Separando fatos da ficção. E o que é que você está esperando que ainda não deixou o teu like? Deixa o teu like e compartilha esse link para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Terceiros molares, quem nunca passou pela questão do dente ciso, pela questão do dentiqueiro, dói, incomoda demais, é muito chato. Algumas pessoas têm e nem sabem que têm, mas a grande maioria das pessoas passam por esse desconforto. E existe muito medo, existe muito receio, existem muitas dúvidas com relação ao o que fazer, quanto fazer e, ai meu Deus, o mundo vai se acabar. Então é exatamente sobre isso que a equipe da Eduarda elaborou esse podcast. Terceiros molares e fake news. O que você precisa saber? Vamos separar o que é fato e o que é ficção, né? Sim. Então vamos lá, Eduarda, eu vou passar para você e vamos fazer um bate-papo. Eduarda e professor Diego, né? Primeira pergunta, Eduarda. A Vai primeira lá. pergunta seria se todas as pessoas têm a indicação da exodontia dos sisos. Tá. Primeiro, é interessante que é um tema muito relevante dentro da bucomaxilo, da cirurgia bucomaxilofacial, o tema dos terceiros molares, pela frequência, pela quantidade, pelo acometimento da população de maneira geral. Então, assim, é um tema que é recorrente. Desde eu, quando a graduada me chamou, eu lembrei da época da graduação. Eu, enquanto graduando, vamos dizer assim, dentro do espaço que existia, eu discutia esse tema e como hoje também ele é vigente. E é atemporal, eu diria, daqui Sim. a 10 anos, quando a Eduarda for convidada para participar sobre Esse tema vai... esse tema vai ser abordado mais uma vez. Por quê? Porque não respeita a um tempo, vamos dizer assim. E é importante conversar sobre. É importante conversar sobre. E aí, quando a gente entra na área da cirurgia, eu diria até das áreas médicas, das ciências médicas de maneira geral, a palavra todo não se aplica à indicação, principalmente. Não existem absolutos, né? São muito poucos os absolutos que a gente pode aplicar para as situações. Então, assim, de cara, eu já te diria que nem todos os pacientes têm indicação para remoção de terceiros molares por diversos motivos. Inicialmente porque nem todos os pacientes possuem os terceiros molares, né? Popularmente conhecido como dente do siso. Nem todo mundo tem. Nem todo mundo tem. Nem todo mundo tem. E quem tem, não necessariamente tem indicação de retirar. Olha, então você que está acompanhando a gente aí, já tem uma boa notícia para você. Então, e assim, como saber se a pessoa tem ou não tem esse bendito terceiro molar? Aí eu volto de novo para nossas áreas, para expandindo um pouco mais para além da cirurgia bucomaxilofacial. A avaliação de alterações, sejam patologias ou só alterações do ponto de vista anatômico, só pode ser confirmada através do exame. A gente vive um momento das redes sociais, da aceleração, da praticidade, muitas vezes da hipersimplificação, mas é só o exame que consegue definir se aquele paciente que tem essa dúvida ou que tem algum sintoma tem ou não tem o dente, se tem indicação ou não.
Então, a avaliação, quando eu falo exame, me refiro à avaliação, eu me refiro a o paciente vir, marcar uma consulta, ser avaliado na consulta e, em algumas situações, ser solicitado exames que complementam essa avaliação, que são as imagens, na grande maioria dos casos. Então, é através de uma avaliação clínica, do comparecimento do paciente ao consultório, associado ou não ao exame de imagem, avaliação imaginológica, que confirma a presença e a necessidade ou não da remoção. E para o nosso público aqui que está nos ouvindo, professor e Eduardo, assim, para fazer a cirurgia de terceiro molar, requer uma técnica, requer um domínio da técnica e um conhecimento bem mais profundo, né? Mas esse diagnóstico pode ser feito pelo clínico geral. Perfeitamente, perfeitamente. Assim como das demais áreas, o aprimoramento técnico na execução de determinados procedimentos compete muito àqueles que têm mais interesse para praticar a cirurgia, seja no âmbito da residência ou do aperfeiçoamento, ou até mesmo um profissional que tem essa vivência na área. Isso se aplica à ortodontia, à prótese, qualquer especialização, às outras áreas. Mas o diagnóstico, a avaliação e essa verificação da necessidade do paciente realizar ou não procedimentos deve ser de propriedade de todo cirurgião dentista ou aluno de graduação, em formação. Então, assim, avaliar um paciente e definir a necessidade ou não da retirada dos terceiros molares é de competência nossa, Okay. Como cirurgião dentista. É importante também ressaltar que, às vezes, aquele paciente ele tem a indicação da extração do siso, mas naquele momento ele não pode fazer por algum problema sistêmico, alguma condição inflamatória que tem ali naquela região. Então, naquele momento, talvez ele não possa. Então, é muito importante também essa avaliação clínica. A indicação é relativa, né? Sim. Em um determinado momento pode ser indicado e no outro não, Okay. É contraindicado. Então, assim, a pergunta... A Eduarda responde muito bem a pergunta. A depender até do momento, ele pode ser contraindicado. Ok. Uau. E, Eduardo, na tua experiência das ligas, chegou a ter assim, algum contato com terceiros molares? É mais a monitoria. Na monitoria a gente faz... Na monitoria? Sim. Conta aí pra gente, como é que foi? Na maioria das vezes os atendimentos são terceiros molares. A grande maioria é exodontia de terceiro molar. E às vezes chega um paciente que ele quer muito fazer. Ah, não, eu quero muito fazer exodontia porque alguém me falou que eu tenho que fazer. Ou porque minha tia fez, meu parente fez, eu quero fazer também. Às vezes nem tem a indicação, às vezes o dente até erupcionou, mas está ali bonitinho, não tem aquela indicação. E aí o paciente quer porque quer fazer, ou então o paciente, eu não quero fazer de jeito nenhum porque eu vi um fulano que internou porque eu extraí um siso. Então eu não quero fazer. Tem paciente que tem medo, tem paciente que não quer. E tem paciente que quer muito. Então é muito assim relativo, sabe? E é muito importante a questão da avaliação mesmo, da conversa com o paciente, para entender se é realmente indicado ou não. E uma pergunta que, com certeza, o nosso público que está ali, ele vai... É doloroso? Dói a cirurgia? Esse é um medo quando se fala para dentista, a pessoa já fica com medo. E quando se fala em cirurgia, com mais medo ainda. E quando se fala de extração de terceiros molares, até mesmo, muitas vezes, pela experiência de vizinhos no círculo social comum, às vezes, fica aquela questão, o rosto fica inchado, vou ter que passar vários dias em casa, atestado, sem poder trabalhar, dói muito. Como é que é essa experiência para o nosso público ouvir? Dentro da nossa área da odontologia, e da cirurgia não é diferente, o aprimoramento da técnica faz com que a gente minimize muito dessas angústias que o paciente tem como a dor durante o procedimento ou após. Então, assim, se o paciente vem e me pergunta se dói, se existe dor associada ou não ao procedimento, eu vou dizer que não. Porque hoje em dia, com o advento das soluções anestésicas potentes, com a técnica mais aprimorada, com a execução de maneira mais, vamos dizer assim, estudada com o passar do tempo, a dor não se configura mais como um evento que é necessário para a realização da cirurgia, o que acontecia há algumas décadas. Hoje então a gente pode estabelecer aqui uma tríade. Hoje nós temos produtos anestésicos que avançaram muito. Nós temos o domínio da técnica cirúrgica. Sim. E agora nós temos também o conhecimento.
Então, de posse do conhecimento, da técnica e dos produtos, a cirurgia ela não é apenas mais segura, como também mais confortável. Perfeitamente, professor. Né? Conta pra gente qual foi o caso mais complicado que você já teve De terceiro de molar? terceiro molar. Teve um caso muito complicado? Porque assim, o que acontece? Na medida que você vai também tendo a oportunidade de ter algumas vivências em outras, assim como foi colocado, assim como o aluno está na graduação, vai para fora, para a extensão, e na extensão consegue Ampliar o leque, né? conhecer outras áreas que o aluno que está na graduação não teve a mesma oportunidade, dentro da residência, da pós-graduação, do âmbito profissional, você também tem uma vivência maior. Você tem noção de procedimento, vamos dizer assim. A cirurgia terceiro molar é considerada uma das mais imprevisíveis dentro da bucomaxilofacial. Imprevisível, né? E com uma casuística muito alta. A gente costuma falar que é como se fosse o ganha-pão do cirurgião bucomaxilar. Seria o procedimento mais executado pela grande maioria dos profissionais que são especialistas nessa área. Tá? Então, assim, pelo fato de existir uma casuística, uma quantidade muito grande de procedimentos dentro, quando comparado a outros, Uhum. a tendência é que venham casos bem diferentes. A gente tem uma situação, por exemplo, chamada de kissing molars, que os segundo e terceiros molares vêm, é chamado molar se beijando mesmo, do inglês, na tradução livre. Tá. As coroas ficam voltadas uma para as outras, eles ficam no ramo da mandíbula. Tá. E aí situações em que isso acontece de maneira bilateral, os dois ramos da mandíbula com dois molares, Com os segundo e dois terceiro molar se iguaizinhos. beijando. Tá? E na literatura As descrita, coroas, uma voltada para voltada outra. para a outra e os dentes em posição vertical, praticamente em posição vertical, os dois ramos da mandíbula. E aí vem essa questão também da maturidade profissional, que a gente vê o aspecto imaginológico bem diferente e verifica quando é a necessidade de realizar um procedimento e quando não fazer. Uhum. E aí a mensagem que eu ouvia muito de professores que eram mais experientes era: é muito interessante a execução de alguns procedimentos, tudo bem, mas quando não indicar é que requer uma certa maturidade profissional. Mas algumas situações, até na aula de acidentes e complicações eu falo muito, tento ilustrar com casos que são meus, que assim, os acidentes, as complicações permeiam a vida do profissional que realiza. Só acontece com quem faz. Com quem faz. E aí tem várias situações. Eu citaria do Kissimoris, eu citaria tendentes também, em posições diferentes, na arcada, então múltiplas retenções dentárias. São situações que fogem um pouco ao padrão, vamos dizer assim, das impacções. Os terceiros molares, que são mais comumente impactados, em posições diferentes. Vamos dizer, mas tem vários casos. Quando você me fala, eu lembro do nome de alguns pacientes. Ok, casos bem complicados, Casos que tem né? que levar para o centro cirúrgico para remover um terceiro molar, porque o risco de fraturar a mandíbula é muito grande. É muito alto? Muito alto. Em algumas situações até se instala uma placa de reconstrução óssea antes da retirada do dente. Então, realmente requer conhecimento, bastante. habilidade. Sim. Ter noção, na segunda, antes de ontem, a gente operou um paciente com uma fratura de mandíbula numa região em que o terceiro molar estava no traço de fratura. Então, ele funcionou como uma alavanca? Ele fragilizou a mandíbula naquela área. A presença do dente funcionou como um fator que fragilizou a mandíbula. Então, um acidente esportivo ocasionou uma fratura mandibular. E aí, durante a remoção, foi indicada a remoção do terceiro molar que estava cariado e a fixação da fratura foi feita em ambiente hospitalar, né? Hospitalar. Geral. Então, assim, seria um caso recente, que poderia ser ilustrativo também da retirada de um terceiro molar de um paciente que foi vítima de um trauma que fraturou a mandíbula. Olha, os casos são bem complexos, né? As histórias são bem, admite várias nuances. Uma conclusão a gente pode chegar é que essa questão de terceiros molares, ela vai requerer do profissional uma especialização e uma experiência muito grande e maturidade para poder saber como conduzir com segurança para o paciente. Eu acho que a palavra-chave aqui é segurança. Segurança, sim. E é interessante também pensar que quando eu falo muito com os alunos também que estão se formando, você nunca está sozinho. Você sempre está acompanhado. Tá? Então, busque boas companhias durante a sua vida profissional. É uma cirurgia feita em dupla? Dupla ou trio. Faço menção ao professor Diego Feijão, que estava presente na cirurgia também. Profissional de mão cheia que me ajuda bastante. Né? E também eu tento ajudá-lo sempre
na condução desses casos. Tá certo. Olha Tá? aí. Então, assim, você nunca vai ficar só. E na sua área também. Durante o seu atendimento clínico, depois, pós-graduação, pós-formado, você vai exercer, você pode não ter ninguém no momento, mas você tem uma rede de apoio Uma também. rede de apoio. Você vai se referir quando necessário. E essa base de cirurgiões aqui da faculdade é muito forte, né? Sim, profissionais de mão cheia, de Nós temos aqui excelência. Você, Sim. o Feijão, Diego Feijão, o Rada, Radamés Melo, temos o Jos Frank, chega agora. professor Ricardo Franklin, também agora que está na disciplina de cirurgia bucomaxilofacial. Ricardo, olha aí. Ricardo agora também compondo a equipe. Então temos 5. E sem contar os da pós-graduação também, que na condição de preceptores também da pós-graduação em cirurgia. E a gente pode dizer uma futura... Sim, temos aspirantes, vários aspirantes aí que merecem também menção, tá? Exatamente. Os monitores. É isso aí. Tu me falaste aqui da questão do ramo da mandíbula, e aqui a gente vai até falar esse detalhe importante para você aqui. No ramo da mandíbula também tem o nervo, Sim, o ramo do trigêmeo. no... Existe alguma relação do terceiro molar com possíveis lesões desse nervo, do ramo do trigêmeo? Sim, é importante conversar sobre isso. O nervo, que é como o paciente já nos vem muitas vezes relatando devido às pesquisas que já faz, ele percorre um trajeto no interior de um canal. Tá. Então existe um canal onde passa um nervo, mas não somente um nervo, mas um feixe, que é vásculo nervoso, veia, artéria e nervo. E ele se inicia realmente no ramo da mandíbula, num orifício, num forame, no ramo mandibular, e finaliza no corpo da mandíbula, num outro forame. E passa bem pertinho ali. Aí o trajeto que esse canal percorre é que mantém uma relação mais próxima ou menos próxima com alguns dentes. E aí o terceiro molar seria entre um dos eles dentes com a maior, o bendito grau terceiro de molar. Com o maior grau de relação, de intimidade com esse canal, por onde passa o nervo. Então, a depender do nível de comunicação, de intimidade, de proximidade que esse canal tem com as raízes do terceiro molar, que seria o dente que tem maior proximidade, é que o risco de lesão no nervo, também na artéria ou na veia, é maior. E aí, diante disso, as sequelas que podem ser advindas desse possível trauma a essa estrutura nervosa. Sequelas. Pode ter algo. A gente poderia citar algumas. Sim, a gente poderia citar algumas. Quando a gente fala no nervo, a gente fala na principal sequela associada ao nervo, seria a parestesia. Explicando para o nosso público que está nos ouvindo, Sim. Parestesia. A parestesia descrito para o paciente uma sensação de uma anestesia prolongada. Certo, pronto. Tá? E aí, na disciplina de anatomia, a gente estuda tanto o crânio ósseo, que vê o trajeto desse nervo, como também a inervação e a vascularização. E durante a parte de inervação, a gente verifica que área, a topografia que é responsável pela inervação de determinados ramos. Certo. E aí esse nervo, ele promove a anestesia de determinada área. E a depender do grau de comprometimento nesse nervo que a gente conversa, essa área que compete a ele anestesiar permanece com baixa sensibilidade ou sem sensibilidade alguma do paciente após o procedimento. E geralmente essa parestesia, ela vai melhorando no decorrer do tempo? Como é que é isso aí? Aí a gente já começa a pensar nos níveis de acometimento no nervo. A depender do tamanho do trauma em que é submetido o procedimento a esse canal mandibular, o nervo pode não mais a parestesia pode não mais regredir. A gente chama de axonotimese, é uma lesão em que ocorre um rompimento do nervo. É literalmente rompido e a transmissão do impulso nervoso não acontece mais. Seria como se fosse uma dormência irreversível. Irreversível. Temos situações em que o trauma é menor, é indireto. E esse trauma indireto não ocasiona esse rompimento. E aí acontece uma sensação de parestesia que se chama de temporária.
não dá para se mensurar o período em que acontece essa parestesia, mas Vai ela depender tende de a pessoa para pessoa. Sim. ir de trauma para trauma, condição para condição. Aí, para aliviar e para ajudar, pode ter feito laser, que ajuda bastante na região que está com a parestesia. Tem medicação também que pode ser prescrita Sim. para ajudar, para aliviar e ajudar esse paciente, né, a melhorar essa situação. Tá ok. E mais uma pergunta, né, para o nosso professor sobre terceiros molares, que o nosso público, né, sempre fica interessado em saber. E aí, se você nos acompanhou até aqui, deixa o teu like e compartilha o link para que outras pessoas possam ter acesso. Hoje, o tema que está sendo tratado pelos nossos estudantes do 9º semestre é terceiros molares e fake news, separando fatos da ficção. Eduarda. Então, eu queria perguntar se sempre é necessário a prescrição de antibiótico para o paciente. Em toda exodontia precisa ser prescrito o antibiótico. Sim, é importante também. A gente saiu agora da anatomia, professor, a gente começou um pouco sobre o trajeto do nervo, né? Sobre os acidentes e as complicações, e agora a gente entrou na farmacologia. Remédios. A farmacologia. E aí a gente tem uma questão que é interessante. O que eu costumo explicar para o aluno? Quando a gente tem perguntas, e são interessantes essas perguntas, não é o professor que tem a opinião tal. A gente busca evidências da literatura que justificam ou não a responder algumas questões. E essa questão já foi um tema dentro da ciência, prescrever ou não antibiótico na retirada de terceiros molares. E aí, quando a gente busca na literatura científica a resposta para essa pergunta, que é muito importante, a gente tem que também saber identificar a qualidade da resposta. Ok. Não é só porque tem no determinado artigo que vai justificar a sua conduta. E existem níveis de qualidade de evidência. E aí... Aprofunda mais sobre isso. Quando eu busco alguma resposta para alguma situação, a gente sabe que existem os artigos científicos que embasam o nosso agir, a nossa prática profissional. Só que existem artigos e artigos em revistas e revistas. Tá. Quando eu falo que existem artigos e artigos, existem modalidades de artigos. Eu posso relatar um caso de um procedimento em que eu utilizei um antibiótico. Isso pode estar publicado numa revista. O relato de um caso tem um determinado peso, uma qualidade de evidência. Só que na medida que existe um colega que faz uma série de casos, a depender da forma como delineou, o peso é diferente. Ou se um colega fez uma pesquisa, um ensaio clínico sobre a prescrição ou não de medicamentos, tem outro peso, um peso diferente. Assim como uma revisão sistemática vai ter um outro peso. O colega que foi lá e pensou todas as pesquisas dentro de determinado período de tempo, em diversos países, sobre essa pergunta, tentando encontrar uma resposta para esse tipo de pergunta. E aí eu faço esse preâmbulo para poder explicar que a resposta que acontece aqui durante a nossa conversa, que é informal, não é baseada na opinião de um profissional. É baseada na evidência. E aí a gente busca a resposta, Eduarda, dentro da revisão. Busca, que é o topo da pirâmide de qualidade. Sim. E aí o que a gente tem, na verdade, de maneira geral, não se indica a prescrição de antibiótico para a remoção de terceiros molares. Em exceções é que se prescreve antibiótico para retirada de terceiros molares. Essa sua colocação é importante porque parte do público que está nos acompanhando é também acadêmico. Sim. Nós não temos apenas um público leigo da odontologia, mas também nós temos um público acadêmico. E como é importante essa sua informação sobre a qualidade dos artigos científicos, da leitura que formam os nossos estudantes. Vamos supor, então nem sempre o antibiótico ele precisa ser indicado. Sim, nem sempre tem indicação. Mas anti-inflamatório e analgésico, pós-cirúrgicos. Sim, aí a gente o que a literatura diz? A literatura diz que sim, porque o trauma, de maneira geral, o trauma que acontece para remover a presença do dente, muitas vezes impactado, muitas vezes até erupcionado, é grande o suficiente para necessitar de uma modulação inflamatória. Tá. Então, o anti-inflamatório e o analgésico associado para controle da dor pós é importante no início, principalmente. Então, entre 3 e 5 dias após a retirada do terceiro molar, é comum se prescrever anti-inflamatório
associada a um analgésico. Tá ok. Sim, Muito e comum. também é muito importante o paciente seguir aquela receita. Às vezes a gente prescreve uma medicação, o paciente, mas eu não tenho, eu não queria comprar, eu posso tomar aquela outra que já tem na minha casa? Sim. Troca as medicações, você prescreve uma, o paciente não quer tomar outra, então não toma. É importante seguir a risca a receita e o que foi prescrito de fato, e não exagerar na quantidade de dias, ou diminuir a quantidade de dias, ou trocar simplesmente a medicação, porque é o que tem de fácil acesso. É seguir a orientação do profissional. Sim. E também tem as outras medidas, né, para ajudar, como a compressa, o repouso. Tem toda uma lista de orientações que é entregue para o paciente também depois, para ele ter um conforto pós-operatório melhor. Não está no nosso roteiro, mas aí como ela falou aqui, pode ser a dúvida de quem está nos acompanhando. Compressa fria ou compressa quente? Qual seria a mais indicada? Aí para quem passou por uma cirurgia terceiro molar. Para o aluno e para o paciente também apropriar dessa informação. E aí também é evidência. Tem evidência para justificar a informação, tá? Uau, então passa para a gente aqui. O que nós temos hoje? Aí a gente tem que entender mais o mecanismo de cada uma das condutas, né? O que a crioterapia, que seria a compressa gelada, promove? Pronto. Promove uma vasoconstricção, uma redução do calibre dos vasos sanguíneos na área onde foi aplicada. Então diminuiria o risco de uma hemorragia, de sangramento. O fluxo sanguíneo para a área onde foi operada reduziria. Na medida em que esse fluxo sanguíneo reduz, a liberação de mediadores químicos responsáveis pela inflamação também reduz nessa região. Isso previne a formação de um edema. Na medida que eu reduzo a liberação, o fluxo sanguíneo para determinar a área, a migração de células responsáveis, vamos dizer assim, pelo processo inflamatório, cascata inflamatória, como antigamente era conhecida, ela reduz do ponto de vista quantitativo. Isso no início é importante, porque controla a formação de um edema. No início. Nas primeiras 48 horas é importante. Tá ok. Previne a formação de um edema. Só que esse edema se forma. Por mais que, a depender do trauma cirúrgico, é um trauma, é uma cirurgia. É um trauma. É um trauma. Mas que aconteça essa aplicação de compressas geladas na face, por mais que se prescreva anti-inflamatório para também atuar nessa modulação da inflamação, ela acontece. E aí que a compressa morna, a partir de 48 horas após o procedimento, é que ela tem uma efetividade maior, porque ela promove uma vasodilatação. E aí agora a ideia é que realmente o fluxo sanguíneo aumente. Para que reduza esse edema. E favoreça o processo de cicatrização, da formação do tecido ósseo. Tem vários fatores que contribuem. Se pode dizer que a higiene oral, o controle do biofilme bacteriano no leito cirúrgico seria o principal fator. Já que você tocou no assunto, vamos para outra pergunta que também não foi ensaiada. Não foi ensaiada aqui, não estava no nosso script inicial. Uma dúvida do nosso público que está nos acompanhando aqui. Como é que é o procedimento de higiene? Porque, vamos supor, fez uma cirurgia terceiro molar, lá atrás, no ramo da mandíbula, de maneira normal, a escova já tem uma dificuldade para alcançar ali, por isso as escovas têm que ser de cabeça pequena para facilitar o acesso e a remoção. Imagine, num pós-cirúrgico, traumatizado, inchado, talvez ainda com um processo doloroso ali. Como é que fica essa questão? Quais são as dicas importantes que podem ser passadas para os nossos ouvintes sobre como higienizar? Sim, isso é importante também. Aí entra na tríade que a gente conversou no início. A tríade nos ajudou também agora. Hoje a gente tem o advento de escovas que são consideradas extramacias. As cerdas são específicas para pós-operatório em cirurgia oral. Então existem escovas específicas para isso já? Existem escovas específicas para pós-operatório de cirurgia odontológica. Cerdas que têm um grau de flexibilidade, uma maciez maior. Do que a macia. Já considerada de indicação por parte da odontologia de maneira geral. Então, geralmente se indica o uso da escova extramacia, a orientação quanto à técnica adequada durante a escovação, o cuidado ao escovar a área operada. É importante a orientação, como a Eduarda falou também, pós-operatória, porque assim, tem muito paciente que tem medo de realizar a escovação. Então, assim, no início, até a instrução de higiene é importante.
Isso é um fator que vai contribuir bastante na recuperação. Sim. E aí, associado a isso, o uso do fio dental, costuma dizer que os outros dentes não passaram por cirurgia. Aquela região passou por Aquela cirurgia. região passou. Os outros dentes podem ser escovados. Sei que existe uma limitação de abertura bucal, mas podem ser escovados sem medo. A forma como você realiza a higiene dos demais, da arcada oposta que foi operada ou do lado diferente ao lado da cirurgia, se foi realizado de um lado só, pode ser realizado de maneira adequada, sem nenhuma diferença. E a área operada tem, do ponto de vista técnico, um cuidado maior durante a higienização. Existem também soluções que ajudam no controle do biofilme bacteriano. Seriam os enxaguatórios? Os enxaguantes bucais que são específicos de uso temporário, que são específicos para a área que contém soluções antibióticas tópicas. Sim. A sua que composição ajudariam muito no controle. funcionam como um coadjuvante importante. É importante também salientar que o controle mecânico da remoção do biofilme é mais efetivo É o mais importante do que o químico, que seria a utilização do enxaguante bucal. Mas o enxaguante bucal se configura como um coadjuvante no controle. Pronto, como um somatório. É um somatório. Como coadjuvante. Vamos supor, muitas pessoas podem ser tentadas, seduzidas pela ideia de substituir a escovação, a remoção mecânica, O uso do enxaguante. Uhum. Não faça essa bobagem. Não faça. Pode ser mais rápido, pode ser mais confortável, mas não é o mais indicado. Sim. Por quê? Porque não é tão eficiente quanto a remoção mecânica. Perfeitamente. Não substitui a escova. A escova dental ainda é insubstituível. E é o tema do nosso próximo podcast. Você não perde por esperar. Daqui a pouco estaremos conversando sobre isso, né? Palavras finais. Estamos chegando ao fim do nosso podcast. Espero que você tenha gostado do tema, dos assuntos que foram abordados aqui. Eduarda, palavras finais. Então, eu queria só, de fato, ressaltar, né, a importância de buscar a avaliação e não se autodiagnosticar olhando no espelho. Tipo, eu tenho uma indicação de siso, eu vou lá procurar fazer. E, em alguns casos, também procurar até uma segunda opinião de um outro profissional, né, para, de fato, ter esse diagnóstico confirmado. E, quando for indicado, fazer as medicações corretas, ter o devido cuidado, não acreditar em tudo o que vê. Não acreditar em tudo que vê. E também é isso, procurar mesmo um profissional e ter a certeza e confiar no que ele vai falar. Se ele pedir exames, realizar os exames. Às vezes é prescrito exames, o paciente não quer fazer. E é isso, eu queria entregar um presente. Você tem um presentinho aqui para o professor Eu tenho Diego. um presentinho bem singelo. Que ótimo. Espero que goste. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigada. Agradeço bastante, tá? Muito obrigado. Já vamos ver aqui. Desde a época da monitoria, ela já está há um certo tempo. E até estava... Está com quanto tempo já com a Eduarda? Já fez um ano, né? Fez um ano. Já fez um ano de monitoria. E aí a evolução dela é perceptível. Até falei... Eu gosto muito de elogiar os alunos que se destacam. Que se destacam, é verdade. É um reforço positivo muito, muito importante, sabe? Eu vejo que já me elogiaram e eu vi quanto isso para mim foi importante. Assim, quanto me estimulou a ainda melhorar. A prosseguir. E aí eu vejo que é importante. Eu agradeço, tá? Por nada. Eu agradeço ao grupo por ter me convidado, por ter dado meu nome. Vamos abrir. O docinho não vai ajudar muito na questão da academia. Sinto muito. É o melhor dos presentes aqui, ó. Usa como pós-treino. Pronto. Como pós-treino. Adoro doce. Pronto, então como pré-treino, aí você já coloca aí a glicose. Ótimo. E aí detona na esteira. Acho que eu vou consumir por treino de amanhã. Pré-treino. Como pré-treino. Prévio, né? Bem antes. Mas qualquer coisa eu posso lhe ajudar aqui e tal, eu compartilho aqui. O pessoal aí dando uma ajuda aí. Tá. Obrigado, tá, Eduardo? Obrigado pelo gesto. E veio uma agenda também, olha aí, que maravilha. Uau, toda personalizada. Isso, com um crânio aqui, ó, bucomaxilo, né? Bucomaxilo não tem como pequenos correr, detalhes, né? né? Não, os detalhes aqui para dizer. Obrigado, tá? Muito obrigado pela lembrança, principalmente pelo gesto do presente. Para mim, isso fica marcado como professor. É um reconhecimento. É o reconhecimento, gratidão. Palavras finais, professor Diego. Agradecer. Acho que já começa a ter uma parceria aqui, né, professor? Já terceira vez. Hat-trick. Vou pedir a música já na próxima.
sempre me coloco à disposição para poder contribuir de alguma maneira nessa discussão. O Web Podcast é uma realidade de hoje. É uma realidade de hoje do público mais jovem. Então, assim, a gente tem que se enquadrar nessa realidade. E é importante que o conteúdo venha com a qualidade que vem da disciplina que o senhor faz aqui, né? Com essa qualidade, com esse cuidado que tem com a informação. Como eu te falei, é um fato já. Então, a gente tem que se apropriar dessa situação. Dessa ferramenta. Para poder promover o que a gente acredita como sendo a evidência de qualidade da nossa área. Fica a gratidão pelo convite. Tá? E também fica a nossa gratidão por ter aceito, né? Terceira vez aqui, já pode pedir música. Diretor, pode pedir música? Pronto, já pode pedir música na próxima. Já vai preparando a playlist. Vou reservar. Olha aí, diretor, já vai passar para ti aí a playlist para a gente tocar aqui no nosso podcast. Pronto. Né? Obrigado por ter aceito o convite. Sua participação sempre agrega muito conhecimento. Parabéns, Eduarda, Obrigada. pelo desenvolvimento da toda a sua equipe. E tem uma turma aqui no nosso background aqui do estúdio, né? Está aqui participando aqui, toda a equipe participou. E a você que esteve conosco aqui no nosso podcast, muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação. E lembra sempre, deixa aí o teu like e compartilha esse link para que outras pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Quer aprender? Vem para a FACPP!